Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor André e hoje eu tenho a alegria de dar início ao nosso circuito de palestras do Formação em Movimento Formativo, um espaço pensado para promover diálogos entre a educação e diferentes áreas do conhecimento, reunindo profissionais que contribuem diretamente para o desenvolvimento dos nossos estudantes e para o fortalecimento da prática educativa. E para abrir esse circuito, teremos um tema extremamente relevante e enriquecedor, além do checkmate, a neuroeducação por trás do tabuleiro e a blindagem cognitiva dos estudantes. Nessa noite, vamos conhecer estratégias práticas que promovem inclusão, regulação emocional e participação ativa dos estudantes, utilizando o xadrez como importante ferramenta de desenvolvimento cognitivo e educacional. Teremos o prazer de receber a palestrante Cibele Sidney, que compartilhará conosco conhecimentos, experiências e contribuições valiosas sobre esse tema tão atual e necessário. Professora Cibele Sidney, seja bem-vinda Obrigada, André. ao nosso canal, tá? O espaço é seu e estamos ansiosos por ouvir o que você tem preparado para nós, professores, aqui neste dia. Muito obrigada, André. Sejam todos bem-vindos. Estou muito contente de estar aqui hoje participando desse movimento todo, né? Hoje, nós não estamos aqui para falar do jogo pelo jogo, e nem para tratar o xadrez ou RPG como meros passatempos ou recursos lúdicos, bonitinhos, né? Aquele que a gente usa lá na escola. Não, nós estamos aqui hoje para discutir a sobrevivência cognitiva e emocional de uma geração hiperestimulada e a blindagem da saúde mental dos professores. O nosso propósito aqui é explicar que a escola contemporânea, nós vamos alinhar ela às diretrizes e à contestação de telas e saúde mental, ela vai precisar de uma metodologia que vai unir neurociência, presença e ao corpo. Então, nós vamos utilizar o método oficiação, que foi criado por mim. O que é esse método oficiação? É a arte da cena e os jogos analógicos como ferramenta para uma alta performance cerebral. A neurobiologia contemporânea ela é baseada nos estudos de Schultz. E ela nos mostra que o cérebro ele aprende através do erro de predição de recompensa. O que seria isso? Quando o aluno arrasta o dedo numa tela do smartphone, ele apenas recebe estímulos visuais imediatos, com custo metabólico zero. Isso é o que a literatura vai chamar de dopamina barata. Quando nós colocamos uma criança diante de um tabuleiro de xadrez ou de um desafio de RPG analógico, o cérebro dela precisa calcular, prever as ações do outro e lidar com a frustração de erro. A dopamina, nesse caso, ela só é liberada quando há um esforço cognitivo real. O erro do jogo analógico não gera exclusão, gera recalculamento de rota. Nós estamos reeducando o sistema de recompensa do cérebro para valorizar esse processo, o foco e a persistência, combatendo diretamente a ansiedade crônica que é induzida pelo digital que a gente conhece. Próximo slide. Estudos de neuroimagem, como os de Merin-Bilac, eles comprovam que o jogador experiente, ele não olha para as peças isoladas, ele ativa o que nós chamamos de sulco colateral. O que é esse sulco colateral? É uma área cerebral que é associada ao reconhecimento de padrões que são complexos e leitura de rostos. O tabuleiro, ele passa a ser lido como uma linguagem viva. A infância e a adolescência são janelas críticas dessa plasticidade cortical. Nos estudos de meta-análise, apontam que a introdução da música e do ritmo, ele acelera essa plasticidade auditiva e a sincronização motora. Não estamos apenas jogando, nós estamos esculpindo as redes neurais que favorecem esse controle inibitório e a memória de trabalho.
A memória de trabalho é aquela que ativa para a gente resolver problemas rapidamente, resolver questões. E o controle inibitório é aquele que não faz a gente bater no amiguinho quando um amiguinho tira alguma coisa da gente. Ele faz a gente ter esse controle. É isso que o jogo de tabuleiro faz, junto com a música e com todos os artifícios que a gente tem dentro da oficiação. Próximo slide. O nosso método oficiação, ele não fragmenta o conhecimento. Ele atua em 3 pilares analógicos. Ele ensina a criança a parar, analisar o macrocosmo do tabuleiro e a inibir o primeiro impulso de mexer na peça. É a musculação das funções executivas. Quando nós usamos a arte da cena no RPG ou no LARP, através do jogo, a gente utiliza a teoria da mente. Ao usar uma máscara, que você está assumindo o personagem, um figurino, você é obrigado a simular o estado mental dessa máscara que você está assumindo, desse personagem, dessa outra pessoa. E quem é esse personagem? O que ele sente? Isso vai desenvolver empiricamente a teoria da mente, que é a base biológica da empatia e da inteligência social. O que é essa teoria da mente? Essa teoria da mente não é empatia. Não é você só se colocar no lugar do outro, é você entender como o outro pensa. Você entender o que ele está sentindo, entender o que está se passando. O ritmo e a sonoridade, eles organizam esse caos interno e ajudam na retenção das memórias de longo prazo que são associadas àquelas experiências de aprendizagem. Por que toda essa trajetória, todo esse método, a oficiação, ela vai criar uma blindagem cognitiva para o docente e vai combater esse burnout? Porque a taxa de burnout entre os professores, ela é alarmante. Por quê? Porque o docente ele usa a sua própria identidade pessoal como escudo dentro da sala de aula. E toda a frustração, a agressividade e o desinteresse do aluno acaba atingindo eu, professor. Quando a gente recorre ao RPG e à identidade, nós estamos, através da neurociência, nós estamos utilizando uma máscara. Então, eu não sou mais o professor, eu sou o mestre no jogo. Aquele que vai ajudar, que vai monitorar, que vai fazer toda aquela participação dos alunos dentro do jogo. E aí, ele tira essa carga cognitiva alta de estar diretamente com o aluno e de lidar diretamente com o aluno, porque é um personagem, ele é mestre ali, tá? Na neurociência, por exemplo, no role-playing, nós ensinamos o professor a gerir essas personas, que a gente vai chamar de personas. Em sala de aula, o professor ele vai atuar como um mestre da narrativa, que é o mediador cultural. E aí há um distanciamento estético que é saudável. Quando o aluno rejeita a atividade, ele está interagindo com as regras estabelecidas pela persona do mediador, não agredindo o eu pessoal do indivíduo, do professor. Essa diferenciação de papéis, ela reduz drasticamente essa carga emocional e protege a saúde mental do docente. Próximo slide. E como que a gente vai implementar tudo isso? Como que a gente vai fazer? A nossa implementação, ela não será opcional ou esporádica. A gente vai seguir passos rígidos. Primeiro, aventuras didáticas. Vai ter a inserção sistemática de narrativas analógicas para cumprir todo esse papel. Então, a criança, ela vai criar, a criança ou adolescente, ele vai criar a história. Então, você vai ter um grupo de alunos, onde cada um vai ter um papel ali dentro. E eles, através do material que você vai fornecer, do componente curricular que você vai trabalhar com ele vai ter que buscar e criar as histórias. Quando ele cria essa história, ele vai estar cumprindo as exigências
do currículo, do componente curricular, de vários componentes, não só de um, porque, por exemplo, ele vai criar uma história da Idade Média. Ele vai estar trabalhando com a história, com a geografia, ele pode trabalhar com a matemática também, ele pode trabalhar com as ciências, com a arte, principalmente, né? E assim você consegue fazer com que eles criem narrativas e criem histórias, tá? A formação continuada, a gente tem que capacitar o professor, não para ser apenas um palestrante, mas ele vai fazer essa mediação cultural. Ele vai usar o corpo, a voz e o espaço para ajudar os alunos a desenvolver a metodologia. E como que a gente vai avaliar tudo isso? Qual vai ser a métrica que nós vamos usar? O sucesso vai ser a melhoria das funções executivas do aluno, como que ele consegue resolver aquelas questões, como ele consegue criar aquela história, ou criar aquela situação, como ele consegue sair de alguma situação no meio do jogo. E as instituições, elas vão ter uma parceria não só com professor, mas professor e aluno. Forma-se uma parceria para que tudo isso continue. A neuroeducação, através dos jogos de tabuleiro, vem para criar formas de você inserir o aluno dentro de um espaço. Então, você não está enfiando nele conteúdos. Você está fazendo ele criar novas estratégias, aumentando a cognição dele, aumentando a criatividade, a imaginação. Com o xadrez, principalmente, ele não vai estar apenas movendo peças, ele vai estar movendo um personagem. Ele vai estar criando uma estrutura para um personagem que vai capturar o outro. Por que ele está capturando? Ele vai estar vestido nesse personagem, o que é importante. Bom, para terminar, para encerrarmos por aqui, o passo a passo, ele pode ser dado de acordo com o que vocês vão implementando, né? E vai direcionando tudo isso para criar uma estratégia para ter uma leitura formal de tudo isso. Se vocês precisarem de ajuda, basta entrar em contato comigo, que eu ofereço as ferramentas para que os professores utilizem todas essas estratégias dentro de um jogo de tabuleiro ou de um RPG, certo? Então, gente, muito obrigada, boa noite e até mais. Professora Cibele, nós gostaríamos de agradecer, em nome do Formação em Movimento. Cibele, fantástico te ouvir, legal como a gente assim interagiu com áreas da disciplina, com trabalhos diferentes, né? Você falando do método da oficiação, a gente entrando na parte de arte com a música, a gente entrando na parte de arte também com a interpretação, a gente colocando essa questão da blindagem, o professor, né, como um mediador cultural, né? Então é uma outra visão que se tem, né, do docente, que fica bem bacana, principalmente quando a gente começa a entrar num campo extremamente lúdico e importante, né, que é a parte, a gente fala do xadrez, mas a gente fala não só especificamente do xadrez, né, quando a gente fala de jogos de tabuleiro, né, e trabalhar com esse lúdico, com esse imaginário, né, e ao mesmo tempo aí a gente está mexendo em controle inibitório, funções executivas, né, foi extremamente gratificante e tenho certeza assim que muitos de nós, né, professores que acompanhamos o Formação em Movimento, né, vai se enriquecer, né, vai se apropriar desse percurso e vai ter outro olhar para algumas outras práticas que a gente tem corriqueiramente. Eu que agradeço, André. É que assim, quando a gente coloca a criança diante de um tabuleiro de xadrez ou de um desafio de RPG, a gente está confrontando ela, a gente está ativando nela
muito esforço neurológico mesmo. E isso é importante, porque hoje em dia as crianças estão em cima de dopaminas baratas, que é o que eu chamo, né? Sim. De dopamina barata, que é aquela coisa da tela, da tela, da tela. O jogo analógico, seja o xadrez ou qualquer um, ele vai dar para a criança o esforço cognitivo. E isso é importante. Só que não só para a criança, para o professor também. Porque o professor também ele vai aprender a ser o mestre da narrativa e não o eu, professor. E aí, quando a criança tem dificuldade em fazer alguma coisa, ou ela não quer fazer alguma coisa, ele não vai levar aquilo para o lado pessoal, o que vai diminuir a carga dele, porque vai estar todo mundo ali. Aquela criança não vai estar fazendo, mas ela vai vendo as outras e vai começar a seguir, a fazer, e os outros vão começar a interferir. Não, você tem que ajudar, você tem que fazer. Não é a carga somente do professor. Eu tenho que ir lá, eu que tenho que resolver. Não, por que você não quer fazer a tarefa? Não, todos eles, porque é um jogo. E mais importante, para aprender todos a trabalhar no coletivo. Porque o xadrez, o jogo é isso, né? O trabalho coletivo. E geralmente, né, sempre tem, quando você trabalha o coletivo, tem aqueles que pegam, começam, pegam afinco, outros que começam receosos, aí o outro chega lá e fala assim, não, ó, vamos aqui, ó, vamos ali, presta atenção. Aí o outro começa a se sentir pertencente, ele fala, puxa, legal, ó, eu também tô tendo uma visão aqui do jogo, eu tô tendo a visão da história, da situação. Olha, começa a contribuir um de uma maneira, o outro contribuir. Quando você chega no final, você vai ver, tá todo mundo envolvido, né? E isso daí eu acho Exatamente. fantástico. É a coisa da reação em cadeia, né? O É, cérebro, ele tem os neurônios de espelho que ele vai fazer aquela interpretação com o outro, né? E é o que eu estou falando. O professor, ele tira aquela carga de só ele tem que fazer o aluno fazer a atividade. Não, porque todo mundo vai estar junto e todo mundo vai falar, vamos, faz aí, cara, que você não vai fazer. Vamos, faz também, faz também. Ele vai ver os coleguinhas fazendo, ele vai fazer. E através da arte, que é uma coisa que é muito importante, principalmente para criança e o adolescente também, viu? A gente pensa que não, mas o adolescente gosta também. E eles se envolvem bastante. Eu já tive experiência própria com isso, né? é, Nós já tivemos, né, experiências com isso. Eles se envolvem bastante. É legal, é bem importante. E a gente tira também da sala de aula, né? Porque a escola precisa começar a mudar o formato dela. E não é ficar criando coisas absurdas. Não, isso é uma coisa que não tem custo, porque o custo é baixíssimo. O trabalho com jogo, com RPG ou com LARP, você só tem que ter o custo deles criarem e você vai tirar eles da sala de aula e vai envolvê-los em todas as disciplinas. Foi como eu falei, você pode criar uma história, fazer ele criar uma história através dos componentes curriculares, ou da matemática, ou da história, da geografia, da ciência. Ele vai criar toda uma história em cima daquilo. Eles gostam de criar. Parece que não, mas eles gostam. Mais, inclusão. mais importante, a gente consegue fazer a inclusão, porque não são todos que vão querer fazer papéis, mas aquele que não vai fazer os papéis, que não vai vestir o personagem, ele pode criar a história. O outro gosta de música, ele pode fazer os sons, Sim. né? Cada um pode fazer uma coisa. Então, você tem uma atividade inclusiva onde todos podem participar. E eu acho fantástico essa parte, assim, da gente oferecer os espaços da escola para diversos tipos de aprendizagem, né? Porque é o que a gente fala, às vezes a gente fica focado, tem um canto da escola que você fala, olha, esse canto aqui é fantástico para você desenvolver isso, para trabalhar aquilo, né? E aí, quando as crianças pegam, elas saem e elas falam assim, nossa, a gente fez aula hoje em tal lugar, hoje a gente fez uma atividade nisso, aquilo. Para eles é tão mágico, né? Fala assim, é tão diferente. A gente fala, olha, como que no simples, numa uma coisa tão simples, a gente pode ver uma magia, né? Um contexto de aula tão diferente e a gente sair do tradicional, né? É a criança se apropriando dos espaços, diversos espaços da escola para o aprendizado. E isso é fantástico.
E o mais importante, eles não têm medo de errar, porque eles vão estar representando um papel. Então, não tem aquela coisa da prova, da avaliação, eu posso errar. É uma coisa muito mais aberta. Então, eles vão ficar muito mais soltos. É uma coisa muito mais. É o meu personagem. Exatamente. Não, é o meu personagem. A desculpa é essa, não sou eu, foi o meu personagem que errou. Então, eles ficam muito mais soltos, muito mais desinibidos nesse sentido. Eu acho que as escolas deveriam começar a adotar mais o LARP, o RPG, os jogos de tabuleiro. Para quem não sabe, LARP é um RPG de palco. É um RPG que você veste e faz os personagens, por isso que a gente chama LARP, né? E aí você consegue lidar. Ah, mas eu não sei trabalhar com RPG e com LARP, essa é a maior dificuldade do professor. Eu não sei jogar xadrez. Gente, é o aluno que vai fazer. Você precisa entender como funciona. Isso aí você pega na internet, eu posso passar, não tem problema, o André, mas quem vai criar tudo é o aluno. E não se preocupa que eles fazem da melhor forma possível, porque é uma coisa que eles curtem. Eles desenvolvem da maneira que a gente fica até surpreso com a desenvoltura deles, para criar peças, para criar histórias. A gente só dá uma arrumada depois, né? Porque eles criam de qualquer jeito. A gente dá uma ajeitada, mas são eles. Eles criam, eles fazem. Ok. Sibeli, então eu gostaria muito de te agradecer em nome do Formação em Movimento Formativo por trazer esse conteúdo tão importante e enriquecedor para o nosso circuito de palestras. Foi uma grande contribuição para refletir sobre o potencial do xadrez como ferramenta de desenvolvimento cognitivo, aprendizagem e fortalecimento das habilidades dos nossos estudantes. Bom, pessoal, olhem para os lados. Olhem para as salas de aula que vocês gerenciam todos os dias. Nós estamos disputando não é a atenção dos nossos alunos, nós estamos disputando a integridade das suas redes neurais, a capacidade deles se sentirem empatia real e a nossa própria sanidade enquanto educadores. Nós estamos oferecendo aos nossos alunos arte, criação e imaginação. Qualquer coisa que vocês precisarem, parece que é muito complicado, mas não é. Qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda, vocês podem contar comigo. Embaixo eu deixo meu e-mail, meu WhatsApp, para vocês entrarem em contato comigo, para eu ajudar vocês nessa jornada, nessa nova jornada de criar uma nova escola, uma escola mais integrativa, uma escola mais imaginativa e mais criativa. É isso. Sibeli, muito obrigado, tá? Em nome do Formação em Movimento Formativo, por trazer o conteúdo tão importante e enriquecedor para o nosso circuito de palestras. Foi uma grande contribuição, né? Podemos refletir sobre o potencial do xadrez como ferramenta de desenvolvimento cognitivo, aprendizagem, fortalecimento de habilidades dos nossos estudantes. Olha, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Qualquer coisa, me chamem lá que eu ajudo no que precisar. Ok. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Por essa troca de conhecimento e por participarem conosco aqui nesse dia, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro.